Eu tinha limpado minha farda na manhã anterior, embora não fosse usá-la naquele dia. Deixei estendida no quarto, como um lembrete silencioso de quem eu era antes de me tornar a mulher que ele tentou apagar. Era nosso aniversário de 10 anos de casamento. 10 anos. Uma década de convivência com um homem que sabia exatamente como me quebrar sem levantar a voz, até o dia em que ele levantou a mão. A festa foi ideia dele. 50 convidados, buffet contratado, decoração em tons neutros, champanhe francês, violino ao fundo. Tudo meticulosamente ensaiado, como sempre foi com ele. A imagem perfeita de um casal de sucesso. Ele, o empresário bem-sucedido. Eu, a mulher forte militar disciplinada. Tudo teatro. Para todos, menos para mim. Minha mãe chegou cedo. Trazia um sorriso mecânico e um pacote de presente embrulhado com fita dourada. Ela me abraçou rápido, como quem está cumprindo um protocolo. Meu pai nem disfarçou. Olhou para o lado e me deu 2 tapinhas nas costas. Eles sempre foram assim. E talvez por isso, quando ele me escolheu, eu achei que merecia alguém como ele. Alguém que me dissesse onde era meu lugar. Do mesmo jeito que meus pais sempre fizeram. Eu confundi obediência com paz. Silêncio com amor. E fui ficando. O salão da casa estava cheio. Amigos dele quase todos. A maioria nem lembrava do meu nome. Me chamavam de a militar, como se isso fosse uma categoria, um apelido. Ele adorava. Dizia que me admirava, mas sempre com aquele riso enviesado, como se dissesse: ninguém mais aguentaria uma mulher como você. E eu sorria, por reflexo, por sobrevivência. Mas naquele dia, meu corpo já estava mais alerta do que minha mente conseguia admitir. Algo dentro de mim pulsava estranho. Meu estômago revirava desde que acordei, mas ignorei. Na hora do brinde, ele chamou a atenção de todos com a taça na mão. Estávamos na frente da lareira, a decoração atrás formando um painel de fotos nossas em viagens, eventos, momentos que eu nunca quis fotografar, mas que ele fazia questão. Pegou o microfone e começou a falar. Elogiou meu espírito rígido, fez piada com meu jeito autoritário, arrancou algumas risadas do público. As pessoas riram, meus pais também. Senti meu rosto queimar. Não por vergonha, por raiva. Por uma raiva que eu engolia há anos com vinho branco e sorrisos educados. Quando a taça dele encostou na minha, ele se aproximou do meu ouvido e disse: aproveita hoje, porque até seus pais sabem que o seu lugar é abaixo. Ele sorriu, como se tivesse feito uma piada interna, e continuou a olhar para a plateia. Só que dessa vez eu não abaixei os olhos. Eu o encarei. Pela primeira vez em muito tempo, eu não disfarcei o que senti. E ele notou. Na frente de todos, ali mesmo, sem hesitar, ele virou o rosto para mim e me acertou um soco no lado esquerdo do rosto. A taça caiu da minha mão. O som do cristal se espatifando no chão veio antes do silêncio da sala. E foi esse silêncio que me fez entender que nada ali era acidente. Ninguém correu. Ninguém gritou. Ninguém tentou impedir. Foi como se todos estivessem programados para fingir que não viram. Eu levei a mão ao rosto, mas permaneci em pé. A dor veio depois. Primeiro foi a surpresa, o choque, o arrepio que percorreu meu corpo como se eu estivesse de farda e tivesse acabado de ouvir um comando. Mas não era um exercício, era real. E quando olhei para minha mãe, buscando qualquer resquício de proteção, de instinto, de indignação, ela virou o rosto, fingiu arrumar a bolsa. Meu pai tomou um gole de espumante. Meus colegas de profissão não estavam ali. Aquela plateia era toda dele, os aplausos da vida dele. E eu, até então, era só mais um adereço que se movia quando ele queria. Ele se aproximou novamente, se agachou ao meu lado e sussurrou no meu ouvido, como quem conta um segredo íntimo. Viu? Até sua mãe sabe o seu lugar. Depois se afastou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E as pessoas retomaram suas conversas, como se aquele momento tivesse sido um erro de som no sistema. Uma falha técnica. Não houve escândalo. Não houve socorro. Só a minha dignidade escorrendo pela lateral do rosto, junto com uma lágrima que não era de dor física. Era outra dor. Aquela que não tem nome, mas que começa a abrir caminho para algo que vem depois. Algo que nem mesmo ele esperava. Subi as escadas em silêncio, com o rosto latejando e o coração batendo tão forte que parecia me empurrar contra a parede do corredor. Tranquei a porta do banheiro e sentei no chão. O sangue parou. A raiva não. Senti minha garganta se fechar com um choro seco. Não por fragilidade, mas por exaustão. Eu estava cansada de ser forte em silêncio. Cansada de calar para manter a paz. Cansada de cumprir ordens que nunca deveriam ter existido fora de um quartel. Enquanto ouvia os passos e risadas voltando ao normal lá embaixo, algo em mim começou a se organizar, como em uma operação de campo. Um protocolo de ação. Eu não sabia exatamente o que fazer ainda, mas uma coisa era certa.
Eu não seria mais o adereço na vitrine dele. Eu não seria mais a mulher que aceita, que compreende, que espera mudar alguém. Eu não mudaria mais ninguém, mas mudaria tudo ao meu redor. Porque dessa vez eu iria levantar, não apenas do chão do banheiro, mas da vida que ele construiu para me manter cativa. Naquela madrugada, sozinha no banheiro com o rosto ainda marcado pela mão dele e com o gosto metálico da humilhação preso na garganta, tudo o que eu queria era me encolher. Mas o que me impediu não foi orgulho, foi memória. A imagem que me veio à mente não foi a de meu marido sorrindo cruelmente após o soco. Foi a de uma menina sentada no canto da cozinha, com a boca inchada, enquanto sua mãe passava por ela como quem contorna um móvel. Aquela menina era eu. E de repente eu entendi que aquela noite não era um ponto isolado. Era um eco, um reflexo, uma repetição que atravessava minha vida como uma rachadura antiga na parede, negligenciada, invisível para os outros, mas cada vez mais funda por dentro. Minha mãe sempre foi uma mulher quieta, mas não no bom sentido. Não era o silêncio da sabedoria, era o da omissão. Quando meu pai gritava, ela apenas abaixava a cabeça. Quando ele batia a porta, ela recolhia os cacos sem olhar para trás. E quando ele me empurrou pela primeira vez, ela apenas suspirou fundo, como se eu tivesse provocado. Não me lembro de um abraço dela quando chorei. Lembro do pano de prato que ela segurava, do fogão aceso, da panela que precisava ser mexida. Cresci acreditando que dor não era coisa que se reclama, era coisa que se varre. Por isso, quando o homem que eu me casei pela promessa de um nunca mais se transformou em uma versão mais sofisticada do mesmo inferno, meu corpo reconheceu a prisão. Eu sabia exatamente como me comportar. Sabia calar, servir, disfarçar. Sabia sorrir com os dentes cerrados e vestir a armadura do bom humor para esconder os hematomas invisíveis. Mas a verdade é que, por mais que eu fosse oficial do exército, por mais que carregasse no peito uma farda que me dava autoridade no mundo lá fora, dentro de casa eu ainda era aquela mesma criança no canto da cozinha, esperando que alguém me visse, que alguém me defendesse. E ninguém viu, nem minha mãe, nem meu pai, nem os convidados daquela festa silenciosa. E então entendi, ninguém viria. E se eu quisesse sair viva daquela vida, teria que me defender sozinha. Na manhã seguinte, abri os olhos ainda com o rosto dolorido e a alma em carne viva. Levantei, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo em um coque firme. Um gesto automático que aprendi nos tempos de caserna, mas que naquele momento parecia uma declaração. Encarei meu reflexo no espelho e pela primeira vez em muito tempo me vi. Não a esposa, não a filha, não a mulher forte que todos admiravam de longe sem saber o que isso custava. Vi uma mulher cansada de carregar a vergonha dos outros. Desci as escadas sem fazer barulho. O salão estava limpo, como se nada tivesse acontecido. As taças recolhidas, o tapete trocado, os vestígios do crime apagados com eficiência. Meu marido ainda dormia. E meus pais já haviam partido, como quem vai embora de um filme que não gostou. Nem uma mensagem. Nenhum "está tudo bem?" Eu entendia. Para eles, aquela noite foi só mais uma prova de que a filha era difícil, orgulhosa. Homem nenhum aguenta. A culpa, mais uma vez, era minha. Sempre foi. Entrei no meu carro sem olhar para trás. Dirigi até o quartel, sem destino definido, apenas querendo estar em um lugar onde minha palavra ainda tivesse algum peso. Fui até a sala onde costumávamos realizar instruções administrativas e me sentei. Respirei fundo. E ali mesmo, sem ensaio, sem drama, comecei a escrever. Linha por linha. Hora por hora. Descrevi com precisão cirúrgica o que aconteceu. Não como quem desabafa, mas como quem denuncia. Não era mais um pedido de ajuda. Era um relatório. Meu corpo sabia fazer isso. Era treinado para isso. Mas meu coração tremia a cada parágrafo, porque aquela era a primeira vez em toda a minha vida que eu me permitia nomear a violência. Não como um erro, mas como o que ela era, um crime. Não sabia ainda o que faria com aquele documento, mas sabia que não ia mais engavetar dores. Aquilo não era mais segredo de família. Era evidência. Era a primeira peça de um quebra-cabeça que eu estava decidida a montar, mesmo que sozinha. Na saída, uma colega me encontrou no corredor. Ela notou meu rosto, perguntou se estava tudo bem. Pela primeira vez eu não disse, foi só uma queda. Não inventei um tropeço. Não disse que bati na quina da cama. Respondi apenas, ele me bateu. Ela congelou. Depois assentiu em silêncio. E aquele aceno, pequeno e contido, foi mais acolhedor do que qualquer palavra que eu já recebi da minha própria mãe. Passei os dias seguintes recolhendo o que restava de mim. Voltei para casa apenas para pegar documentos, roupas, o mínimo necessário. Ele agia como se nada tivesse acontecido. Nem me pediu desculpas. Apenas fez café como sempre. Comentou sobre o mercado.
como se eu fosse um funcionário da vida dele. Não respondi. Cada gesto dele, cada palavra, apenas confirmava que eu estava certa. Ele nunca me amou. Ele me possuía, me moldava. E agora que eu me libertava, ele não reagia com arrependimento, mas com frieza. Como se dissesse, você não vai fazer nada. Ninguém nunca faz. Mas eu iria. E eu não faria sozinha. Na semana seguinte, procurei uma advogada. Mulher. Negra. Respeitada. Quando entrei no escritório dela e contei tudo, esperei o julgamento que aprendi a esperar de todo mundo. Mas ela apenas disse, você não é a primeira, mas pode ser a última dessa cadeia se fizer direito. E eu faria, com disciplina, com método, com a mesma paciência com que aprendi a desmontar e montar uma arma. Porque ele não me bateu só com o punho, ele me golpeou com a certeza da impunidade. E eu não deixaria isso continuar. Voltei à casa dos meus pais por 3 dias. Minha mãe me olhou de cima a baixo e perguntou, você vai mesmo expor isso tudo? É seu casamento. Eu só respondi, é minha vida. E pela primeira vez, ela não teve resposta. Meu pai me chamou de exagerada. E pela primeira vez eu não chorei. Daquele dia em diante, parei de pedir que me defendessem. Eu era a menina que nunca teve um escudo, mas havia se tornado a mulher que sabia usar cada dor como munição. E agora, a missão era clara. Ele nunca mais encostaria em mim. E ninguém mais apagaria minha voz. O que começou como um soco virou um processo. Uma denúncia. Um inquérito. E tudo que ele achava que sabia sobre mim, a mulher que abaixa a cabeça, que mantém as aparências, que engole sapos e se encolhe em silêncio, estava prestes a desmoronar. Porque dessa vez, eu estava me erguendo com tudo o que sempre me ensinaram que eu devia esconder. A força, a coragem e a convicção de quem já foi quebrada. E aprendeu a endurecer, mas sem perder a alma. A primeira vez que eu vesti minha farda foi aos 23 anos. Lembro do cheiro do tecido novo, do peso simbólico das insígnias, da forma como meus ombros se alinharam mesmo sem que eu percebesse. Aquela farda, para mim, significava respeito. Representava tudo o que minha infância nunca me deu. Estrutura, disciplina, voz. Na tropa, ninguém me mandava calar sem justificativa. Eu era ouvida, eu era útil, eu era necessária. Nenhum dos homens do meu pelotão me olhava como se eu estivesse ali por favor ou por caridade. Eles olhavam para mim como se eu fosse parte do corpo. E eu era. Parte da engrenagem, parte do comando. Ali eu existia. E foi justamente por causa dessa existência sólida que ninguém entendeu. Ninguém sequer imaginava. Porque a verdade é que toda mulher que carrega autoridade para o lado de fora da casa, carrega culpa para o lado de dentro. A sociedade ainda não sabe o que fazer com uma mulher que comanda. E um homem que não comanda nem a própria casa. E foi nesse desequilíbrio que minha vida se escondeu. Uma oficial do exército respeitada, forte, condecorada. E, ao mesmo tempo, uma esposa submissa, silenciada, controlada dentro de um lar disfarçado de vitrine perfeita. Quando a denúncia contra ele foi protocolada, o comentário que mais ouvi nos corredores foi: mas logo ela, como se a violência doméstica tivesse um público-alvo específico, como se meu distintivo blindasse minha carne. Como se a dor tivesse medo de hierarquia. Um sargento que já serviu comigo no Acre chegou a me dizer: custa acreditar. Você sempre foi a mais firme da turma. E foi aí que eu percebi o tamanho do buraco onde eu mesma havia me enfiado. Eu não tinha vergonha só pelo que vivi. Eu carregava a vergonha que os outros projetavam em mim por ter deixado aquilo acontecer. O julgamento começou nos bastidores antes mesmo de chegar ao tribunal. Colegas começaram a se afastar. Olhares se desviavam nos corredores. Não por maldade, por constrangimento. O tipo de constrangimento que diz mais sobre os outros do que sobre você. Meu comandante direto me chamou para uma conversa informal. Disse que se eu quisesse me afastar temporariamente, ele entenderia. Não quero que você se sinta exposta. Mas eu já estava exposta. Estava nua por dentro desde o dia do soco. E pela primeira vez, decidi não aceitar a sugestão camuflada de silêncio. Respondi apenas: a vergonha não é minha, senhor. A frase ficou no ar como um tapa. Mas ele assentiu, e eu continuei trabalhando. Enquanto o processo civil seguia seu curso, eu fui sendo consumida pelas reações em cadeia que ninguém te prepara para enfrentar. Os amigos em comum dele, que antes vinham à nossa casa sorrindo e nos chamavam de casal perfeito, sumiram. As redes sociais dele se encheram de mensagens de apoio, como se ele fosse a vítima. Estamos com você, irmão. Força nessa fase difícil. Difícil para quem? Eu lia aquilo e sentia que, mais uma vez, a narrativa estava sendo escrita por quem sempre teve a caneta na mão. Minha mãe me ligou apenas uma vez. Não para saber como eu estava, mas para perguntar se eu precisava mesmo expor tudo aquilo em público.
Isso vai queimar sua imagem, ela disse. Eu ri, pela primeira vez desde a agressão. Ri porque não havia imagem que valesse mais do que minha liberdade. E talvez naquele momento eu tenha percebido que ela também não sabia o que era ser livre. Talvez minha mãe tivesse passado tanto tempo aceitando o silêncio como proteção, que esqueceu que silêncio também mata. Eu seguia fardada durante o dia, mas à noite, sozinha no pequeno apartamento alugado, eu me despia não só da roupa, mas de toda a armadura emocional. E chorava. Chorava como alguém que não teve infância, que não teve acolhimento, que só teve ordens, hierarquias e tarefas. Mas nunca colo, nunca apoio. E talvez por isso eu tenha me tornado tão eficiente em seguir protocolos. Porque sentir era sempre mais perigoso do que agir. A vergonha que os outros tentavam me devolver era como um pacote que eu me recusava a aceitar. Eu não seria cúmplice de um sistema que colocava o ônus da violência sobre os ombros da vítima. E mesmo quando fui chamada para depor formalmente, mantive a postura. Relatei os fatos sem drama, sem lágrima, mas com detalhes cirúrgicos. Mencionei o nome de cada convidado presente no momento da agressão. Incluí imagens da câmera de segurança interna da casa, que ele nunca soube que existia, pois foi eu quem instalou, meses antes, por precaução. No fundo, parte de mim já sabia que aquele dia viria. Meu advogado me alertou. Ele vai tentar te pintar como desequilibrada, como mulher difícil. Vai dizer que você é autoritária, que mandava mais do que ele. Eu assenti. E pela primeira vez, me vi diante do espelho sem culpa. Sim, eu era difícil para quem queria me dobrar. Sim, eu era autoritária para quem confundia carinho com submissão. Sim, eu mandava mais do que ele, porque ele nunca soube liderar. Só soube oprimir. E foi com essa convicção que fui pela primeira vez ao fórum, fardada. Não como um espetáculo, mas como um aviso silencioso. Eu não iria me esconder. Não seria mais a oficial de prestígio que voltava para casa com os olhos baixos e a voz calada. Eu era agora a mulher inteira, com passado, com dor, com cicatrizes, mas com voz. Na entrada, um segurança me cumprimentou com um "Bom dia, senhora". E eu não respondi como sempre, com um gesto seco e protocolar. Eu respondi com um "Obrigada", porque aquele simples reconhecimento, de que eu ainda era senhora de mim mesma, foi mais poderoso do que qualquer insígnia. Ali, naquele chão de cerâmica fria e bancos de madeira desconfortáveis, eu estava recuperando algo que nenhuma patente me deu: minha humanidade. No tribunal, ele se sentou do outro lado. Vestido como sempre, elegante, polido, com cara de bom marido. Os olhos dele me fitaram sem remorso. E eu dessa vez não desviei, porque eu sabia. A vergonha que ele tentava colar em mim não era minha. Era o reflexo da própria covardia dele. A audiência estava marcada para dali a uma semana, mas ali já começava a verdadeira batalha. E eu estava pronta, porque dessa vez, a mulher que voltava da guerra não era a vítima. Era a combatente. Foi trancada no banheiro, sentada no chão frio, com a face latejando e a alma vibrando em uma frequência que eu não reconhecia, que a primeira linha do plano se formou. Não foi heroísmo, não foi coragem cinematográfica. Foi sobrevivência racional, um instinto militar, o mesmo que me ensinaram em treinamentos noturnos, quando a escuridão era a regra e a dor, apenas um obstáculo logístico. Eu respirei fundo, encostei a cabeça contra a parede azulejada e me permiti o silêncio. Não o mesmo silêncio que me impuseram a vida inteira. Esse era outro. Esse era Mel. Na minha frente, sobre a pia, repousava o celular que eu havia levado comigo sem saber por quê. Por hábito. Por precaução. Por alguma voz dentro de mim que já não acreditava no mundo lá fora. Desbloqueei a tela. Abri o aplicativo de gravação de áudio. Apertei o botão vermelho. E ali, sem saber exatamente onde aquilo daria, comecei a narrar. Com precisão, com datas, com frases exatas que ele havia me dito. Como se estivesse registrando um relatório de missão. Eu sabia o que precisava fazer. E sabia que o maior erro dele havia sido esquecer que eu era treinada para aguentar pressão. Ele me ensinou a dor. O exército me ensinou o controle. Lembrei dos treinamentos de contenção. Quando um soldado caía em emboscada, o primeiro passo era não reagir com pânico. Era observar o ambiente, mapear o inimigo e identificar os pontos de saída. E ali, naquele banheiro, eu apliquei cada protocolo aprendido em anos de instrução. Visualizei os próximos passos, como se estivesse montando um mapa mental. Registrei as falas dele. Listei os nomes dos convidados que presenciaram. Gravei até a frase da minha mãe, que olhou para o lado como se fosse parte da decoração. Se alguém quiser fingir que não viu, eu vou garantir que ouçam depois, murmurei para a gravação. E foi naquele momento que algo mudou. Eu deixei de ser uma vítima registrando evidências.
Eu comecei a me tornar a autora de uma libertação milimetricamente arquitetada. Um plano, um protocolo emocional, um combate com regras minhas. Durante os dias seguintes, continuei fingindo. Mantive a rotina. Fiz café, lavei louça. Arrumei a cama do quarto de hóspedes, que ele agora dizia ser mais adequado para mim. Não reagi, só observei. Em silêncio, acessei a conta bancária que havíamos aberto juntos e vi os saques recentes. Compras que ele havia feito com o meu salário. Presentes para ele mesmo. Jantares que ele dividia com alguém que não era eu. Registrei tudo. Imprimi extratos. Guardei cópias. Escaneei contratos. E depois fui além. Fiz backup de todas as imagens da câmera de segurança da casa. O sistema tinha armazenamento interno limitado, então se eu não extraísse rápido, as imagens da noite do aniversário se perderiam. E eu não podia permitir isso. Salvei em 2 pendrives, um comigo. Outro escondido no armário de vassouras da sede da companhia onde eu servia. Aquele quartel havia sido minha segunda casa por anos. Agora era meu abrigo moral. Eu sabia que se as coisas escalassem, o lugar onde minha história seria mais levada a sério era onde eu servira com lealdade, disciplina e retidão. Eles sabiam quem eu era. Sabiam o que eu suportava. Sabiam como eu reagia. E sabiam que eu não mentia. No 3º dia após o soco, marquei horário com a mesma delegada que já havia cruzado comigo anos antes em um curso de formação. Ela me recebeu em silêncio. Me olhou de cima a baixo. E então disse: "Você demorou." Era mais do que empatia. Era reconhecimento. De mulher para mulher. De profissional para profissional. Mostrei os áudios. Mostrei os extratos. Mostrei o vídeo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi alguém anotar, registrar, dar peso ao que eu dizia. Eu saí dali com o boletim de ocorrência registrado, a medida protetiva em andamento e um novo estado de espírito. Não era mais eu contra ele. Era a lei contra um homem acostumado a agir fora dela. Mas o plano não parava por aí. Naquela mesma noite escrevi cartas. Não mensagens de desculpas, nem confissões emocionadas. Eram comunicações diretas e frias, como as que escrevíamos em relatórios de operações. Uma carta para o comando do meu batalhão, informando que poderia haver exposição indevida da minha imagem em breve, mas que tudo seria respaldado por provas. Uma carta para o banco, bloqueando qualquer movimentação não autorizada da nossa conta conjunta. E uma para ele. Coloquei em cima da cama, dobrada, com uma única frase: "Você subestimou a mulher errada." No dia seguinte, eu não voltei para casa. Me instalei temporariamente em um alojamento cedido por uma colega da ativa, numa base interiorana onde já havíamos servido juntas. Fiquei ali por 4 dias, tempo suficiente para respirar, para escrever, para pensar, mas acima de tudo para me lembrar de quem eu era. Me vi andando entre soldados, cumprimentando colegas, sendo tratada com a mesma deferência de sempre. Ninguém ali me via como a mulher que apanhou, me viam como tenente, como referência, como espelho. E isso me salvou mais do que qualquer remédio ou sessão de terapia. A farda, pela primeira vez, não servia para esconder. Servia para me lembrar. Na tarde do 5º dia, recebi a ligação da delegacia. A medida protetiva havia sido deferida. Eu tinha o direito legal de afastamento e ele estava oficialmente impedido de se aproximar de mim. Quando desliguei, senti um nó se desfazer dentro do peito. Não era alívio. Era realismo. Eu sabia que o mais difícil começava agora. Mas o medo já não era o mesmo. Porque agora eu tinha estratégia. E quem tem estratégia não se perde no meio da batalha. Apenas recua para atacar no tempo certo. Do banheiro trancado à denúncia formal, haviam se passado exatos 7 dias. 7 dias que pareceram 7 anos. Mas eu havia me reorganizado por dentro. Eu não era mais a mulher que foi agredida na frente de 50 convidados e engoliu a vergonha sozinha. Agora, eu era a mulher que se levantou, escreveu cada passo, armou cada movimento, e estava pronta para ver a justiça acontecer. Porque a dor já não era mais o centro da minha vida. Era o combustível. E a próxima fase começaria onde ele menos esperava, no tribunal. Nunca me faltaram palavras na hora de escrever um relatório. Aprendi a ordenar fatos como quem monta uma arma. Cada peça no lugar certo. Cada espaço preenchido com exatidão, sem excessos, sem enfeites. Um bom relatório não carrega emoção, carrega verdade objetiva, em sequência lógica e sem buracos. Aprendi isso cedo. Relatar operações militares era minha segunda natureza. Podia descrever tiroteios, resgates, incursões noturnas com o mesmo distanciamento técnico que usava para relatar a quebra de um equipamento. Mas dessa vez, o assunto era eu. E escrever sobre mim, com a frieza que o sistema exige e com a precisão que a justiça cobra, foi como rasgar a própria carne
com um estilete de papel. Eu me sentei diante do notebook na base onde estava hospedada temporariamente. A tela em branco me encarava como um espelho invertido. Sem reflexo, sem profundidade, sem rastro de dor. Era minha missão preenchê-la com algo que comprovasse que o que me aconteceu não era um mal-entendido doméstico, nem uma briga de casal, nem um episódio isolado. Era uma linha contínua de controle, humilhação, manipulação psicológica e violência física. E o mundo precisava saber. Abri um novo documento. Digitei o cabeçalho, nome completo, graduação, matrícula funcional, data e local dos fatos. E então, como quem puxa o pino de uma granada com os dentes, comecei a narrar. Não como vítima, mas como observadora, como analista, como oficial em missão. Narrei a sequência dos fatos da noite do aniversário. A festa, os convidados, o brinde, a frase sussurrada, o impacto do soco, os rostos que viraram para o lado, o sangue na lateral do lábio, a taça quebrada, o riso dele, a ausência de reação. Cada vírgula era uma lembrança. Cada ponto final, uma ferida fechada com costura fria. Intercalei com trechos dos áudios que gravei no banheiro. Transcrevi falas. Incluí capturas de tela com a minutagem exata dos vídeos de segurança que extrai da casa. Citei o nome de cada pessoa presente na sala. Indiquei quem olhou, quem fingiu não ver, quem sorriu, quem se retirou antes do parabéns. Eram 50 nomes, e pela primeira vez, eles estavam organizados não como convidados, mas como cúmplices do silêncio. Enquanto digitava, minha visão embaçava às vezes. Não de choro, mas de exaustão. A cada parágrafo, uma versão antiga de mim morria um pouco mais. A mulher que engolia sapos com vinho branco. A filha que aceitava olhares de reprovação como se fossem normas da casa. A esposa que se confundia com funcionária emocional. Todas essas versões de mim eram enterradas naquelas linhas, e no lugar delas, nascia alguém que não precisava mais justificar o que sentia. Escrevi sobre os anos anteriores também, sobre as pequenas agressões invisíveis que hoje, com distanciamento, eram claramente parte do ciclo. Os comentários sobre minha voz, sobre minha postura, sobre como eu mandava demais. As brincadeiras na frente dos amigos, as ironias disfarçadas de elogio, as restrições financeiras sutis, as vezes em que ele controlou minha agenda social com frases como "vai sair com essas suas colegas masculinizadas de novo?". Escrevi sobre a solidão mesmo estando casada, sobre os silêncios forçados, as decisões tomadas por cima de mim, o desdém diante da minha carreira. E quando terminei, o relógio já marcava 3 da manhã. O documento tinha 28 páginas. Nenhuma lágrima, nenhuma adjetivação desnecessária, nenhuma tentativa de comover. Tudo seco, exato, inegável. Um dossiê, uma arma feita de papel. Salvei o arquivo em 3 locais distintos. No meu notebook, em um HD externo e em um pendrive. Enviei uma cópia por e-mail para minha advogada e outra para uma pasta segura vinculada ao meu CPF, protegida por dupla autenticação. Aquilo era meu escudo, meu colete balístico emocional. E a partir dali, ninguém poderia dizer que era apenas a minha versão. No dia seguinte, minha advogada leu tudo em silêncio, página por página. Quando terminou, me encarou com um misto de respeito e luto. "Você escreveu como uma militar", ela disse, "mas sente como uma mulher que foi despedaçada." Eu apenas assenti. Não havia elogio naquele comentário. Havia constatação. E de certa forma consolo. Porque eu precisava que alguém visse. Que alguém reconhecesse o esforço de transformar trauma em estratégia. Naquele mesmo dia, demos entrada oficial no processo criminal. Não apenas por lesão corporal, mas por violência doméstica, moral, psicológica, financeira. Meu advogado civil também iniciou o pedido de separação litigiosa com medida de urgência. O patrimônio estava em meu nome em parte, e a outra, agora, seria congelada. Eu estava agindo rápido, porque sabia que ele tentaria reagir. Sempre tentava. O controle para ele era mais valioso do que qualquer aliança. E como previsto, 2 dias depois chegou a primeira tentativa de contato. Um e-mail com o título "Podemos conversar?". Dentro, um texto limpo, quase corporativo, sem pedidos de desculpa, sem negação. Apenas tentativas de acordo. Podemos evitar a exposição. Não é bom para você esse tipo de escândalo. Você sempre foi mais racional. Aquilo me deu náuseas, porque mostrava exatamente o que ele pensava de mim, que eu era controlável, que eu ainda podia ser convencida a calar, que bastava tocar na minha reputação, e eu recuaria. Mas dessa vez minha reputação não era mais meu ponto fraco, era meu motor, porque o que ele não entendeu é que escrever aquele relatório foi meu batismo de libertação. Nele eu não apenas relatava um crime, eu expunha a cultura que o permitia.
Eu não estava apenas buscando justiça para mim. Eu estava documentando a falência moral de um sistema inteiro, onde mulheres com uniforme e coragem ainda eram tratadas como frágeis no único lugar onde mais precisavam ser fortes, em casa. Na manhã seguinte, imprimi uma cópia daquele relatório e deixei em cima da minha cama dobrada no alojamento, junto com minha farda do dia. Antes de vesti-la, olhei uma última vez para as páginas. Eram mais pesadas que qualquer colete à prova de balas que já usei. Mas agora eu não carregava mais essa história como uma ferida. Eu carregava como uma bandeira. E quando entrei no fórum na audiência preliminar, fardada, com aquele documento sob o braço, percebi que a sala inteira me olhava diferente. Não com pena, mas com respeito. Porque a mulher que estava ali não era mais apenas a esposa agredida. Era a autora de um documento que ninguém poderia mais apagar. Não foi o soco que mais me feriu, nem a humilhação pública. Nem mesmo o sorriso frio dele quando sussurrou aquela frase podre no meu ouvido. Viu? Até sua mãe sabe o seu lugar. Tudo isso eu registrei. Eu transformei em prova. O que eu não estava preparada para transformar foi o que veio depois, com o carimbo da legalidade e o timbre da frieza institucional. Um silêncio que não gritava, mas desautorizava. Um silêncio com cara de dúvida, de suspeita educada, de quem olha para você e sorri, mas com a sobrancelha levemente erguida, como se dissesse: tem certeza de que não está exagerando? Quando o relatório foi protocolado e o inquérito oficialmente aberto, os trâmites começaram a correr. Convocações, depoimentos, triagem psicológica, papéis, protocolos. E, junto com eles, vieram os primeiros olhares de lado. A primeira frase que partiu meu chão não foi dita por um estranho. Foi pela assistente social designada para o caso. Após ler o resumo do boletim, ela fechou a pasta com um estalo seco, ergueu os olhos e disse com tom neutro: entendemos seu relato, mas por enquanto é a sua palavra contra a dele. Foi como se alguém tivesse colocado o mesmo soco dele dentro de um envelope timbrado. Minha palavra. A de uma oficial de carreira, de uma mulher que treinou tropas, que carregou o colega ferido nos ombros em meio a cerco, que liderou pelotão em área de risco, mas que agora, diante de um homem de fala mansa e paletó alinhado, voltava a ser só palavra. Respirei fundo. Tive vontade de dizer que minha palavra sustentou laudos operacionais por anos, que minha assinatura validou relatórios de campo que nem o juiz daquela comarca saberia decifrar. Mas eu não disse nada. Porque eu sabia. Sabia que para muitas pessoas, especialmente quando o réu veste gravata e a vítima tem medalhas no peito, a dúvida não é uma falha. É o ponto de partida. E nesse ponto, o benefício da dúvida raramente é dado à mulher que denuncia. Saí da sala com a pasta de documentos debaixo do braço como quem carrega a própria reputação sob ameaça. Lembrei de um instrutor de sobrevivência que tive no início da carreira. Ele dizia que no deserto o que mata não é a falta d'água, é a sensação de que você não vai encontrá-la. O que me matava ali não era o processo em si. Era a ideia de que ninguém queria realmente olhar para a sede que me consumia. A sede de ser levada a sério. Voltei à base e me tranquei no alojamento. Li novamente o relatório. Revisei os vídeos, o áudio, as fotos do rosto marcado, da taça quebrada. Pensei, quantas mulheres precisaram de um corpo no chão para serem ouvidas? E quantas outras morreram mesmo após gritar? Porque o sistema não falha só quando ignora o grito. Ele falha também quando responde ao grito com protocolo, com neutralidade. Com aquela frase que virou cicatriz, é sua palavra contra a dele. E pior, a frase não veio só da instituição. Ela veio de onde doeu mais, da minha própria família. Minha irmã me ligou no terceiro dia após o registro formal da denúncia. A voz dela vinha arrastada, como se estivesse pisando em cacos. Você tem certeza que quer seguir com isso? Vai acabar com a vida dele, Letícia. Letícia. Meu nome completo. Usado só quando querem me reduzir à infância, à obediência, à filha que sabe o lugar. E a minha vida? O que ele fez com a minha? Perguntei. Silêncio. E então ela disse: é só que... Eu estava lá. Eu vi... Mas foi tudo tão rápido. Eu não sei se ele quis te machucar de verdade. De verdade. Machucar de verdade. Como se existisse uma escala de intenção. Como se um soco só valesse se partisse o osso. Como se minha integridade estivesse em disputa. Depois disso, parei de atender chamadas. Minha mãe não ligou mais. Meu pai mandou uma mensagem seca. Se quiser conversar com calma, estamos aqui. Mas talvez seja melhor resolver isso entre vocês. Entre nós. Como se ele não tivesse me socado na frente de 50 testemunhas. Como se eu tivesse inventado. Como se um casamento fosse uma trincheira onde só se sai com o caixão ou com a alma em frangalhos. A única que ficou do meu lado foi minha advogada,
mulher, firme. Conhecia as manobras jurídicas que ele já começava a ensaiar. Apresentações parciais, testemunhos a favor do casal, depoimentos de amigos dele. Ela me avisou com antecedência. Ele vai parecer mais calmo que você, mais controlado. Vai se colocar como vítima da sua rigidez, da sua carreira, do seu tom de voz. Vai dizer que você o humilhava, que você o tratava como subordinado. Eles sempre fazem isso. Tentam transformar o medo da mulher em histeria e a violência do homem em reação. E foi exatamente isso que ele fez. No dia da audiência de instrução, o advogado dele chegou antes. Cumprimentou colegas. Sorriu. Trocou piadas no corredor. Ele chegou depois, sem me olhar. Sentou-se como quem está numa reunião de negócios. Quando começou a falar, sua voz era mansa, pausada, envolvente. Disse que eu sempre fui severa demais. Que a vida com uma militar era um campo minado emocional. Que ele perdeu o controle por um segundo num momento de estresse. E depois, disse que jamais teve intenção de machucar. Que foi um gesto impensado, mas que não reflete quem ele é. Terminou dizendo que lamenta profundamente e que a ama, mas que ela precisa de ajuda. Ajuda. Foi a palavra que me desmontou por dentro, porque ali estava ele, pela primeira vez reconhecendo algo, mas transformando minha dor em um sintoma. Minha coragem em descontrole. Meu relato em neurose. Mas eu estava pronta. Quando me chamaram, me levantei, com a farda impecável, os cabelos presos, o corpo firme, e disse: não estou aqui porque perdi o controle. Estou aqui porque recuperei. Depois de anos sendo desacreditada por ele e por todos que se beneficiaram do meu silêncio, eu finalmente me permiti fazer o que fui treinada a vida inteira para fazer. Agir com estratégia, com ordem, com disciplina. O que ele chama de exagero, o sistema chama de prova. E o que ele chama de estresse, eu chamo de crime. Não gritei, não tremi, não chorei, e foi isso que os desestabilizou. A juíza ouviu, a promotora também. O clima mudou, e pela primeira vez eu percebi. Minha palavra ainda era só uma palavra, mas agora ela estava armada até os dentes. A pior parte de uma guerra nunca foi o tiroteio, nunca foi a emboscada, nem a neblina que encobre o horizonte. A pior parte sempre foi a espera, o período entre um disparo e outro, entre uma ordem e sua execução, o espaço entre a verdade e o reconhecimento. E naquele tribunal, vestida com minha farda impecável, sentada à frente de juízes e promotores que só agora começavam a me enxergar como algo além de um CPF em negrito numa capa de processo, eu percebi que estava exatamente nesse intervalo, o campo de guerra entre o silêncio que me sufocou e a voz que eu, enfim, havia recuperado. Eu havia passado boa parte da vida me preparando para batalhas externas. Nunca imaginei que a missão mais difícil viria dentro de casa. Nem que o meu inimigo mais cruel saberia meu número de sapato, minha rotina de sono, meus códigos de segurança emocional. Quando entrei para o exército, me ensinaram a identificar zonas de risco, a reconhecer comportamento hostil, a decifrar mapas e linguagens. Me ensinaram até a desarmar bombas improvisadas, mas nunca me ensinaram o que fazer quando o campo minado era o casamento. E, no entanto, era ali que eu estava, no meio de um processo jurídico onde cada movimento dele era estudado, cada sorriso calculado, cada depoimento falseado. Eu via as peças dele se movimentando como num tabuleiro de xadrez. E soube. Se eu não quisesse ser derrubada por um checkmate emocional, era hora de usar tudo o que eu aprendi. Não como vítima tentando provar inocência, mas como estrategista em missão, como oficial em combate. Comecei com o básico, observação. A cada audiência, cada movimentação dele era registrada por mim. Os olhares, os cochichos com o advogado, os sorrisos forçados ao final de cada sessão, a maneira como se esforçava para parecer equilibrado, racional, estável, como se eu fosse a desequilibrada. Eu já conhecia essa tática. Ele havia usado durante anos. Só que agora, pela primeira vez, eu não estava emocionalmente desarmada. Eu estava pronta. Nos dias entre as audiências, voltei à minha rotina de instrução. Acordava cedo, corria 5 quilômetros, alongava, fazia anotações, revisava os autos, estudava leis, procurava precedentes. Li todas as decisões recentes de casos semelhantes. Me preparei como quem se prepara para uma operação real. Porque era. A diferença é que, dessa vez, o que estava em risco não era uma missão no exterior. Era o direito de existir em paz dentro da própria pele. E enquanto eu me reconstruía com disciplina, ele se afundava na própria soberba. Não percebeu que a mulher diante dele não era mais a que ele empurrou contra a parede do quarto uma semana antes do aniversário. Não era mais a que ele desmoralizou em jantares disfarçados de encontros sociais. Não era mais a que ele impediu de aceitar um curso internacional porque,
Alguém precisava cuidar da casa. Eu tinha voltado. E agora? Com a frieza de quem aprendeu a separar emoção de objetivo. Usei também o que aprendi sobre infiltração. Entrei em grupos de apoio jurídico, conversei com mulheres que passaram pelo mesmo, não como desabafo, mas como missão de reconhecimento. E cada história que ouvi era como um mapa. Me ajudava a prever os próximos passos. Uma me alertou. Ele vai tentar te pintar como instável emocionalmente. Outra disse. Vão dizer que seu histórico militar a torna agressiva. E eu me preparei. Tracei uma linha de defesa sólida, com testemunhos, laudos, registros médicos, acompanhamento psicológico. Cada peça era colocada no lugar com precisão cirúrgica. Minha advogada dizia que eu era a única cliente dela que tratava o processo como uma campanha. E era. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o fim da violência não acontece quando se escuta um culpado no tribunal. Ele começa quando a mulher se convence de que não deve mais negociar com o próprio algoz. E isso eu já havia decidido. No meio desse processo, fui chamada para dar uma palestra num seminário militar sobre liderança e tomada de decisão sob pressão. Pensei em recusar, mas aceitei, fui. Entrei no auditório lotado. Peguei o microfone. Olhei para a fileira de oficiais que me conheciam há anos. E disse, hoje eu não vim aqui falar sobre batalha em zona de conflito. Vim falar sobre outra guerra. A que a gente trava dentro de casa. A que ninguém nos prepara para lutar. A que nos faz sangrar em silêncio. E depois, duvidar da própria dor. O silêncio que se instalou foi absoluto. Continuei. Essa guerra é diferente. Porque nela o inimigo não usa farda. Usa perfume. Usa palavras doces. Às vezes até aliança no dedo. Mas é um inimigo. E precisa ser combatido com a mesma seriedade com que tratamos qualquer ameaça à nossa integridade. Quando terminei, não houve aplausos imediatos. Mas também não houve piadas. Nem cochichos. Pela primeira vez, eu vi respeito nos olhos de homens que até então nunca tinham falado sobre isso. Recebi 3 mensagens anônimas no e-mail institucional naquela noite. De colegas, mulheres. Uma disse, obrigada por falar. Eu nunca consegui. Outra, você me deu coragem para tentar. A terceira foi a que mais me doeu. Eu sobrevivi, mas só depois de sair da força. E eu entendi que o que eu estava fazendo não era só por mim. Era por todas nós. No tribunal, os dias se arrastavam, mas a pressão agora era dele. Eu era um corpo em marcha, com roteiro, com provas, com causa, e ele estava aos poucos se revelando como sempre foi, inseguro, manipulador, teatral. Um homem treinado para enganar, mas não para resistir à verdade sendo exposta com firmeza. Quando o juiz marcou a audiência final, minha advogada me perguntou, tem certeza que está pronta para enfrentá-lo diretamente? Eu respondi, não é mais um enfrentamento. É só a última etapa de uma missão já cumprida, porque eu já tinha vencido. Quando deixei de responder aos e-mails dele. Quando deixei de procurar minha mãe por aprovação. Quando entrei no quartel no dia seguinte ao soco de cabeça erguida. Quando escrevi o relatório. Quando fui chamada de exagerada, e continuei. Quando fui desacreditada, e não recuei. Quando fui silenciada, e ainda assim falei. A audiência seria difícil, mas a guerra, eu já havia vencido no dia em que decidi que não ia mais pedir permissão para existir inteira. O tribunal tinha cheiro de madeira encerada e tensão antiga. O tipo de tensão que se acumula entre paredes que ouviram dezenas de histórias parecidas, e mesmo assim, continuam tratando cada nova como se fosse uma versão neutra do que já se espera. Eu entrei antes do horário, fardada, não por ostentação, mas porque naquele dia eu precisava carregar no corpo o símbolo da mulher que ele tentou apagar. A farda me dava mais do que postura. Me lembrava quem eu era antes dele tentar me reduzir a um papel que nunca me coube. A sala era fria, não pela temperatura, mas pelo olhar dos que já haviam escutado histórias demais para se abalar. O juiz não era hostil, mas também não era acolhedor. A promotora, mais jovem do que eu esperava, me lançou um aceno discreto. Do lado oposto, ele, sentado com a perna cruzada, gravata bem ajustada, mãos unidas como quem ora, ou finge que ora. Quando me viu, fez questão de me olhar nos olhos, mas eu não retribuí. Fiquei em pé, imóvel, com o mesmo alinhamento que aprendi no primeiro dia de formação. Ele piscou primeiro. A audiência foi aberta. O juiz leu os autos com entonação burocrática. Nenhuma emoção, nenhuma inflexão. Apenas nomes, datas, qualificações. Quando chegou na palavra agressão, ele pigarreou. E por um instante, apenas por um instante, hesitou. Como se a palavra tivesse peso real, e não apenas legal. O promotor iniciou com perguntas protocolares. Nome, profissão, tempo de carreira.
E então veio o primeiro corte. A senhora é oficial do exército há quanto tempo? Há 14 anos. Durante esse período, a senhora esteve em missão no exterior? Sim, 3 vezes. Foi ferida alguma vez em combate? Não em combate, apenas em treinamento. E já foi vítima de violência doméstica? Silêncio. Sim. Com qual frequência? Mais vezes do que alguém com a minha formação deveria admitir. A sala silenciou, não por pena, mas por surpresa. Como se finalmente estivesse se formando a imagem correta daquilo que ninguém quis ver. A força não anula a dor. Apenas a disfarça melhor. Minha advogada me orientou a não olhar para ele. Mas eu olhei. Olhei quando mostrei os vídeos. Quando projetei no telão, diante de todos, a gravação da câmera interna captando a noite do aniversário. A festa, os convidados, o brinde, a frase, o soco, o som do vidro no chão. E o que mais doeu? A plateia parada. Os ombros virando de costas. Meus próprios pais desviando os olhos. O juiz congelou a imagem com um clique do controle. E pela primeira vez, falou sem ler. Isso é o que a senhora afirma ter acontecido? Não, isso é o que o vídeo mostra. O que aconteceu foi muito mais. Ele tentou intervir. Pediu para falar. O advogado levantou. Disse que o vídeo não captava contexto. Que a fala dele estava distorcida. Que o gesto foi interpretado como agressão. Mas pode ter sido um movimento impulsivo, provocado por tensão emocional. Eu ri. Pela primeira vez ali eu ri. Tensão emocional é uma explosão de raiva no trânsito. Um grito no meio de uma discussão. Não um soco na cara durante uma festa, na frente de 50 pessoas, seguido de um sorriso e um sussurro cruel. Isso não é impulso. Isso é cálculo. O juiz anotou. A promotora também. Ele tentou se explicar. Usou a retórica de sempre. Disse que eu era dura demais. Que nunca o deixava liderar dentro de casa. Que tomava todas as decisões. Que tratava ele como subordinado. Tentou pintar minha farda como símbolo de tirania doméstica. Mas se esqueceu que naquela sala, cada frase dele só reafirmava o que eu já tinha escrito. Que ele não suportava mulheres com voz. Que sua masculinidade era tão frágil que se despedaçava toda vez que eu era ouvida. Minha advogada, então, pediu para eu relatar um dos episódios anteriores. Não o do soco, mas um de meses antes. A vez em que ele impediu que eu aceitasse um cargo de chefia, alegando que isso destruiria nosso casamento. Eu descrevi. Mostrei e-mails recusando a promoção. Print de mensagens dele, dizendo: uma mulher que comanda homens todos os dias não tem energia para ser esposa. A sala ficou pequena. A promotora coçou o queixo. O juiz abaixou os olhos. Quando me pediram as últimas palavras antes da sentença, não preparei discurso. Não usei emoção. Não chorei. Falei como sempre falei, com verdade. Senhor juiz, essa é a única vez em que um relatório meu não será enviado para um superior militar. Mas espero que seja lido com a mesma seriedade, porque cada vírgula dele carrega o que eu nunca aprendi a colocar em papel. Minha história como mulher. Não como soldado. Não como oficial. Como alguém que passou anos achando que ser forte era suportar, e que agora entende que ser forte é sair viva, inteira, e com coragem de expor até a própria vergonha para impedir que outras passem pelo mesmo. Parei, respirei e finalizei. Essa sala não é um tribunal para mim. É meu campo de batalha. E hoje eu não vim pedir justiça. Vim me recusar a continuar sendo invisível. A decisão não veio naquele momento. Ficou marcada para ser divulgada dias depois. Saí da sala em silêncio. Passei por ele sem desviar o olhar. E ele não disse nada. Porque naquele momento, mesmo sem sentença, ele já sabia. O controle que ele achava ter sobre mim tinha acabado. Porque naquela sala, ele foi reduzido àquilo que sempre tentou esconder. Um homem comum, diante de uma mulher que aprendeu a lutar. Eu não esperei ansiosa pelo resultado. Não olhei o relógio. Não liguei para saber. A sentença para mim não era mais o ponto de chegada. Era só a consequência natural de tudo o que já tinha sido feito e dito. A verdade é que o momento mais difícil da guerra não é o confronto. É o que vem depois. É saber que, mesmo depois da vitória, ainda se precisa respirar com calma, organizar o caos, aceitar que o corpo venceu, mas a alma ainda se arruma em pedaços. A data foi marcada com antecedência. Audiência para a leitura da sentença, presença facultativa. Poderia ter deixado meu advogado ir sozinho. Poderia ter evitado o reencontro. Mas escolhi estar lá, porque embora eu soubesse que aquele dia não me devolveria os anos que perdi, nem a dignidade que tive que reconstruir com as próprias mãos. Ele serviria como o fechamento simbólico de uma narrativa que começou com um soco no rosto e terminaria com um homem algemado diante de todos que o aplaudiram enquanto me viam sangrar. Cheguei cedo. Sentei no banco mais próximo da janela. Estava de vestido preto, cabelo preso, sem farda.
Pela primeira vez não precisava mais da armadura. Eu não era oficial naquele momento. Era só uma mulher que sobreviveu. E que agora, finalmente, teria seu nome limpo não apenas no papel, mas no olhar dos outros. Ele chegou atrasado, sozinho, gravata torta, um tique nervoso no canto da boca que nunca vi antes. Tentou sorrir para o oficial de justiça. Tentou parecer calmo, mas o nervosismo escorria dele como suor pelas têmporas. Meu advogado, sempre firme, me disse apenas: "Hoje termina aqui, mas só o que tem que terminar." Assenti, e fiquei em silêncio. Quando o juiz entrou na sala, o barulho das cadeiras se arrastando preencheu o ambiente. O silêncio depois foi tão sólido que dava para ouvir os dedos da promotora folheando o processo. O juiz não olhou para nós imediatamente. Leu os autos em voz alta. Recapitulou cada evento, cada prova, cada contradição nos depoimentos dele, cada vez que a versão mudou, cada vídeo, cada áudio, cada palavra escrita no relatório que eu mesma redigi, linha por linha, com precisão militar e verdade emocional. Depois de tudo, o juiz ergueu os olhos e disse: "Este não é um caso de dúvida razoável. É um caso de verdade incontestável. A senhora fez o que muitas não conseguem fazer: se manter de pé com dignidade diante da covardia. Este tribunal não apenas reconhece os fatos, reconhece também o esforço de quem teve que provar, com mais do que sangue, que não merecia apanhar para ser ouvida." Virou-se para ele. "A pena não vai devolver o que foi tirado, mas é necessária para que fique claro, para o senhor e para todos, que violência não se resolve com desculpas nem com sorrisos. Se resolve com responsabilidade, com consequência, com lei." E então, a frase: "Declaro o réu culpado pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e moral e tentativa de intimidação judicial. Pena de 2 anos e 8 meses em regime semiaberto, com aplicação imediata de medidas restritivas de liberdade. A sentença está dada. O oficial poderá conduzi-lo agora." O silêncio não explodiu em aplausos. O tribunal não era um teatro, mas naquele instante, o barulho da algema se fechando no pulso dele foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Não pela intensidade, mas pelo significado. Ele não olhou para mim. O homem que um dia disse que ninguém acreditaria em mim, agora era conduzido por um policial até a saída lateral da sala, com os braços para trás. O mesmo homem que um dia me disse: "Ninguém vai te ouvir", agora tinha o nome registrado em uma sentença pública. A ficha criminal começava onde a máscara social terminava. Meu pai não apareceu naquele dia. Minha mãe mandou uma mensagem curta no WhatsApp perguntando: "Foi necessário ir tão longe?" Eu não respondi, porque o que eles chamavam de exagero, eu chamava de limite. E o que eles achavam que era punição, para mim, era apenas um basta. Na saída do tribunal, um jornalista me abordou, discretamente. Disse que o caso havia gerado atenção, que estavam cobrindo a repercussão. Me perguntou se eu queria dar uma declaração. Olhei para ele, firme, e respondi: "Já dei todas as declarações que eu precisava no lugar certo. Não preciso que a minha dor seja manchete. Basta que ela tenha sido ouvida." E continuei andando. Na escadaria do fórum parei por um segundo. O sol da manhã batia de lado. Não havia multidão. Não havia aplausos. Mas pela primeira vez em muitos anos, havia leveza. A sensação de que, mesmo que o trauma ainda vivesse em mim, ele agora não mandava mais. Eu era dona da minha narrativa. Voltei para casa sozinha. Me tranquei no quarto. Tirei os sapatos. Me sentei no chão. Peguei a antiga pasta vermelha. Aquela onde guardei o relatório, os prints, as provas, as anotações. E tirei de lá da aliança. Estava guardada num envelope. Olhei para ela. Um anel pequeno, liso, prateado. Bonito à primeira vista. Mas que havia se tornado um símbolo de aprisionamento. Segurei firme por alguns segundos. E depois me levantei. Saí até a varanda. E a joguei dentro de um copo de vidro com água sanitária. Sem cerimônia. Sem drama. Apenas como se estivesse limpando algo que por muito tempo manchou minha alma. Na semana seguinte, ele recorreu da sentença. Claro, o advogado entrou com pedido de redução da pena, alegando arrependimento. Mas já não importava. Ele podia recorrer. Podia tentar mudar o papel. O que ele nunca mais conseguiria mudar era a percepção pública de quem ele realmente era. Porque agora, ele tinha o que tanto temia. Um histórico. E eu tinha liberdade. Passei a ser procurada por outras mulheres. Algumas conhecidas, outras estranhas. Me paravam discretamente, mandavam mensagens cifradas. Queriam saber como eu fiz, como eu suportei, o que era preciso reunir. E eu dizia: não basta coragem. Precisa de estratégia, de organização, de frieza. Porque esse sistema não responde ao choro. Ele responde a provas.
E por isso, a gente precisa aprender a ser fria para não ser esquecida. Uma delas me respondeu com a frase que se tornou meu mantra desde então. Você não foi à justiça como vítima, você foi como comandante. E foi isso mesmo. Eu não implorei por justiça. Eu marchei até ela. E exigi. A vergonha é silenciosa. Ela não grita como a raiva, nem sangra como a dor. A vergonha mora nas entrelinhas do olhar, no gesto automático de se encolher ao passar por alguém, na hesitação de contar uma história que ainda parece ser culpa sua. Por muito tempo, ela foi minha companheira de rotina. Antes mesmo do soco, antes mesmo do casamento, ela já se sentava comigo à mesa. Era a vergonha de ocupar espaço demais, de falar com firmeza, de não sorrir para acalmar, de ser mulher e militar num mundo que esperava que eu escolhesse um dos dois. Mas naquele tribunal, quando ouvi a sentença que enfim transformava meu algoz em réu, e não mais em marido, eu entendi que a vergonha não era minha. Era uma roupa costurada por mãos alheias, vestida em mim à força desde a infância. E ali, com a aliança corroída por água sanitária dentro de um copo de vidro sobre a pia, eu finalmente despi aquilo que nunca me pertenceu. A vergonha foi substituída por uma coisa que eu ainda não sabia nomear, mas que aos poucos foi se revelando. Era orgulho. Não o orgulho inflado, não aquele que se grita no peito, mas o orgulho silencioso, o que aparece quando você acorda e não precisa mais justificar sua existência. Quando você anda pelas ruas sem medo de ser vista. Quando você olha para o espelho e enxerga alguém que você mesma construiu, não alguém moldada pelos outros. Comecei a reconstruir minha vida como quem reorganiza uma base militar após ataque. Com paciência. Com clareza. Um cômodo de cada vez. Uma gaveta por dia. O apartamento alugado, pequeno e sem muito charme, foi meu primeiro território livre. Comprei uma cafeteira nova. Escolhi cortinas que eu gostava, não as que ele preferiria. Voltei a ouvir músicas que ele dizia que eram barulhentas. Deixei uma parede vazia por escolha, e não por falta de tempo. A liberdade tem detalhes que só são percebidos quando o controle desaparece. Me afastei dos círculos sociais antigos. Aqueles que me viam como esposa dele, como adereço. Como alguém forte, mas só até certo ponto. Fiz silêncio. Me preservei. Voltei a caminhar cedo, como fazia nos tempos de academia. A primeira vez que corri 3 quilômetros sozinha, sem olhar para trás, sem carregar medo nos ombros, eu chorei no meio da rua. Não pela dor, mas porque eu havia recuperado algo que ele tentou arrancar com palavras e tapas. Meu fôlego de ser. Um mês depois da sentença, recebi uma carta simples, dobrada 2 vezes, deixada discretamente na portaria. Era da esposa de um amigo dele. Dizia poucas coisas, mas cada linha tinha peso. Eu estava na festa. Eu vi, não fiz nada. Achei que era entre vocês. Agora entendo. Me perdoe. Eu não respondi, mas guardei, porque até a omissão, quando reconhecida, pode ser um início de mudança. Também reencontrei outras mulheres que me procuraram em sigilo. Uma delas, sargento da reserva, disse: "Achei que você tivesse se aposentado." E eu disse: "Quase, mas preferi não me aposentar da minha própria voz." Ela sorriu. E ali, sem precisar explicar, entendeu tudo. A vergonha era um código que nos unia. O orgulho também seria. Voltei a trabalhar aos poucos. Missões administrativas, orientações táticas, reintegração com dignidade. A força não me puniu, mas também não celebrou. Me acolheu em silêncio, o que naquele momento já era muito. E mesmo assim continuei, porque agora eu sabia que meu uniforme não era contradição com minha dor. Era extensão da minha força. Um dia, revisando um relatório de rotina, reparei no cabeçalho do documento. Meu nome completo, minhas funções, meus anos de serviço. E percebi o que antes me escapava. Tudo aquilo sempre foi verdade. A única mentira era a que eu vivia quando voltava para casa e aceitava ser diminuída. Eu não precisava mais dividir a vida entre 2 versões de mim. Agora era uma só, e inteira. Minha mãe me ligou 2 semanas depois da sentença. A voz tremia. Perguntou como eu estava. Disse que não sabia como agir, que tinha medo de ter me perdido. Respondi com calma. A senhora não me perdeu. Só perdeu o controle sobre a versão de mim que era conveniente manter calada. Ela não soube o que dizer, e pela primeira vez, eu não me apressei em aliviar o silêncio. Deixei que ele fizesse o que sempre evitamos, dizer a verdade que não coube nas palavras. No final daquele mês, fui chamada para fazer uma fala curta num curso de formação de novas recrutas. Falei pouco, mas no fim, uma das meninas me abordou. Tinha menos de 20 anos. Disse: "É verdade que a senhora denunciou o marido?" Eu confirmei com a cabeça. E ela respondeu: "Obrigada por mostrar que dá para fazer isso sem deixar de ser forte." Sorri e percebi.
Esse era o novo legado que eu estava deixando. Mais do que a denúncia, mais do que a sentença, mais do que a prisão dele, era o exemplo da mulher que não precisou se vingar com ódio, mas que venceu com dignidade. Meu orgulho hoje mora em detalhes, na cama arrumada por mim, no armário com roupas que eu escolhi, na chave que gira numa porta que só eu abro, no café que não esfria porque ninguém mais decide o tempo que eu tenho pra mim. Não precisei gritar, não precisei destruir nada, só precisei dizer chega e me levantar, como mulher, como militar, como ser humano. Hoje não falo da dor como se ainda morasse nela. Falo como quem voltou do fronte. Com cicatrizes, sim, mas viva, com voz, com respeito e finalmente com paz. E a liberdade, essa que eu tanto esperava que viesse dos outros, eu mesma me concedi.